Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais um Topcast, um podcast para a gente falar sobre marketing, negócios, vendas e tudo que envolve aí esse mundo do empreendedorismo, as dificuldades de empreender, né? Não só quem empreende, mas quem empreende com um negócio, mas também quem empreende dentro de todos os negócios, né? E hoje vou começar aqui, né, o convidado especial que é Gerson, né, o meu grande mentor aqui desse mundo do empreendedorismo, né? Ele que deu aí a primeira dica para eu iniciar a Colina, e daí foi o nosso primeiro cliente. Então aí já tem uma história muito bacana, né? Que hoje ele é consultor e trabalha já experiência absurda em diversas outras empresas. E tô aqui, né, dando essas boas-vindas. Então, muito bem-vindo, Gessinho, né? Meu eterno presidente aí da Proativa Júnior também. Seja muito bem-vindo, né? Hoje aqui a gente vai falar sobre um pouco de todos os negócios, mas principalmente vamos entrar num tema para falar desse mundo de consultoria e quais são as principais problemáticas que você enxerga aí diariamente, né, nas empresas. Mas antes disso, queria fazer a pergunta, né, como foi a sua escalada para chegar até aqui, Gessinho? Conta aí um pouquinho da tua história. Mas, primeiramente, obrigado aí, Mega. É uma honra estar participando aqui do teu podcast, né, e mais uma etapa aí da Colina. E estar fazendo parte dessas etapas é muito interessante para justamente ver o tanto que a Colina se desenvolve, cresce, né? Que vocês têm, a quantidade de iniciativas que vocês têm feito para conseguir não somente gerar resultado para os clientes de vocês, mas também fazer algo, né, pelo empreendedorismo, pelo ecossistema empreendedor de Natal, né, Rio Grande do Norte e outros estados, né? Que tem Brasil, também, pô, Brasil, né? Brasil. Que vocês têm clientes, né? Então, obrigado, né? Me sinto muito honrado de estar aqui. Meu nome é Gerson, a maioria das pessoas me conhece como Gessim. Sou natural de Teresina, né? Tive minha passagem aqui como forasteiro de Natal, acho que morei uns 4, 5 anos aqui. E falar um pouco da minha história, né? Eu sou numa cidade, uma capital do Nordeste, né? Bem pequena. Teresina, basicamente, é uma cidade onde ou você estuda, né? A única capital do Nordeste que não tem praia. Tem praia. Dá nem pra gasear a aula, não, né? Até dá. Tem algumas gaseadas de aula aí que não vale a pena contar hoje, mas foi uma experiência que a gente viveu também. E eu comecei estudando, né, Teresina. Assim, é importante falar que Teresina hoje, desde sempre, na verdade, tem uma das melhores escolas particulares do Brasil, né? E eu estudava em alguma dessas escolas. E basicamente eu tinha ali 2 caminhos para seguir, né? O caminho da medicina, o caminho do direito, como bom teresinense que eu era, né? Então, ou fazia medicina, né? Que é o caminho sem erro, ou fazia direito focado em algum concurso público ali também. Meus pais são médicos, né? Até aquele momento, acho que todo mundo que tinha curso superior na minha família era médico. Então tinha tio médico, tia médica, e eu tinha, né, uma vontade de fazer matemática naquela época, porque eu sempre gostei muito e tinha essa... Eu sempre fui e sou o meu do contra, né? Eu costumo falar que eu sou cético, mas não vou dizer eu sou do contra. E aí eu tomei a decisão ali, estava numa turma de exatas, aí como eu falei que sou do contra, alguém falou que eu não conseguiria passar no vestibular na medicina, fiz para testar, passei, quando passei, ficou aquela pressão, cursa, faz, não faz, terceiro ano, né? Que em Natal eu aprendi que terceiro ano é o pré. E aí eu fiz medicina, né? Estudei medicina durante 2 anos. Desde o primeiro semestre ali eu sabia que eu não queria aquilo, mas aí também não sabia o que fazer, né? E aí eu tinha que encontrar algum caminho. Então eu entendi, eu acho que isso é um ponto muito importante, por isso que eu sempre continuo contando essa história. Eu entendi o que é você fazer algo que você não gosta. Então, apesar de não acreditar que você só faz o que você gosta, eu acho que você tem sim que fazer várias coisas que você não gosta, mas eu entendi o que era isso, que é importante você ter esse direcionamento. Tomei a decisão de largar esse curso e fazer engenharia de produção, e eu queria vir para Natal, porque eu tenho 2 tios que moram aqui, e até esse momento aí, meu pai e minha mãe, acho que eles pensavam que eu queria morar numa cidade com praia. E tinha um pouco disso também, né? Queria sair de casa, vim para Natal. Pegar um bronze. Não peguei, né? Quem Achei engraçado, né? Hoje a gente mora assim numa cidade também que tem praia. E você mora numa cidade que tem praia e mesmo assim não vai à praia. Não tem jeito. E aí eu fiz, né? Eu vim pra cá fazer engenharia de produção. E aí eu tive uma grande virada, né? Assim, no primeiro semestre do curso eu sabia o que eu queria. Então acho que isso é um ponto importante quando você se olha ali no lugar que você tá, no ambiente que você tá. Eu via que sabia o que eu queria. Então vi uma oportunidade dentro do curso que, né, você sabe, também se identificou bastante, que foi a Produtiva Júnior, né, que é uma forma de empreender também.
Entrei no processo seletivo, fui presidente e aí comecei a trabalhar com consultoria, adorei, né? Trabalhava muito depois de sair da Produtiva, numa consultoria aqui local de Natal. E aí eu trabalhava, meu sonho era ser trainee de uma grande empresa, até que fui surpreendido com a oportunidade, né? Morei um tempo fora do país, fiz um programa do governo, né? Para fazer intercâmbio, estudar e tal. Trabalhei no Walmart, né? Que é uma das maiores empresas do mundo. Trabalhei no Walmart nos Estados Unidos e aí lá eu tive certeza que, né? Mais um ponto de virada, que o mundo corporativo não era a minha praia, né? Assim, eu era realmente o cara que preferia ficar no caiaque do que ser mais um tripulante ali do Titanic ou qualquer outro navio. E aí eu decidi, né, voltar diretamente dos Estados Unidos, né, para Teresina. Para abrir minha própria empresa. Eu nem se despedir de ninguém. Não vi me despedir de ninguém. Acho que para não tornar essa decisão mais difícil, eu confesso até. Massa. E aí comecei a empreender com consultoria desde 2016. Eu venho empreendendo com consultoria. Tive ali alguns percalços, né? Mas hoje eu estou à frente da maior e melhor empresa de consultoria que eu já tive, já fiz parte, que é a Gestão Ativa. Que além de Teresina, a gente tem alguns projetos, né, baseados em no Maranhão, no Rio de Janeiro também. Tem conseguido expandir. Lidero um time hoje ali de mais de 15 pessoas, né? E a gente toca ali em torno de 35 projetos ali simultaneamente, né? Já atendemos ali provavelmente um pouco mais de 100 empresas no geral, né? Contando outros e já fora de Teresina também. Já fora, né, de né? Teresina, né? Já em formato online, em formato híbrido, em formato presencial. Enfim, e acho que sou eu. Me prolonguei um pouco mais, mas principalmente para falar que eu sou cético, ou do contra, né? Como um bom consultor né? Sou bem competitivo nesse sentido também. E eu acho que, independentemente de entender que você não faz só o que gosta, você tem que buscar, né, algo que você tenha pelo menos mais afinidade ali. Não dá pra... Eu tenho certeza que eu poderia ter sido tecnicamente um bom médico se eu tivesse continuado naquele tempo. Não era um aluno ruim, mas muito pelo contrário. Dava o brilho, né? Mesmo não dava tesão. Não dava tesão, né? É o que até a gente lá na Protiva, eu lembro muito de um amigo nosso falava, né? Porra, trabalho é tesão, né, bicho? Não tem como. Você só consegue sucesso se realmente tiver ali o brilho no olho, né? E, pô, Gerson, eu acho foda dessa tua história, cara, né? A questão da medicina, né? Que eu acho que é o que todo mundo talvez iria, né? Porra, ser médico, né? Naquele tempo, até hoje, né? Pô, a oportunidade que você sai já ganhando muito bem, com a qualidade de vida, né? Ainda mais com... Pô, tu tinha ali tudo vamos dizer assim, né? Tudo a seu favor, né? Teus pais médicos, família toda médica, você sendo mais um médico, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, você falou isso, né? Pô, percebi que isso não dá... Mas o que é que você tirou durante essa experiência também, né? Eu acho que, tipo, eu conhecendo um pouco, suas primeiras consultorias foram um pouco dentro da área da saúde também, né? Tipo, porra, é coincidência ou não, né? O que é que você pôde absorver nessa mudança de carreira, né? De sair de medicina para produção e para outra cidade, mas que conseguiu lhe ajudar depois, né? Dentro desse ambiente. Eu acho que, assim, toda experiência ela é válida, principalmente pela ambiência. Então, assim, às vezes o cara... E até isso, né? A gente fala, né? Que o conhecimento, ele tem que ser... Você tem que ser um profissional T-shaped, né? Eu sou muito bom em finanças, mas eu tenho que entender um pouquinho ali de saúde, de pet shop, disso, para eu conseguir entregar valor para esses outros setores. Então, a medicina, ela me deu uma coisa chamada ambiência com a área da saúde, que eu acho que ainda hoje tem. A gente sempre tem ali pelo menos uns 20% da nossa carteira na área de saúde. Então, isso ajuda, né? Isso ajuda bastante. E não só ter feito medicina, né? Mas conviver com médicos, meu pai médico, minha mãe médico, eu sempre entendi como é que funcionava um convênio, como é que funcionava um hospital. A rotina, né? Eu vivia, assim, em hospital, assim, desde pequeno, né? Por causa do meu pai, principalmente. E aí, eu acho que esse é um ponto positivo. O outro ponto quando você se acostuma com a régua mais alta, e aí eu acho que o curso de medicina ele acaba proporcionando isso, porque eu realmente tinha que me dedicar muito, estudar muito, maior, até mesmo para entrar no curso, né? Isso fez com que eu entrasse na engenharia, apesar da engenharia também exigir isso, mas eu já entrei com a régua muito alta, né? Uma régua muito alta de capacitação, de trabalho, né? De dedicação, de levar as coisas mais a sério, quando você precisa levar a sério. E eu acho que é isso, cara. A medicina, ela proporciona muito isso. Aí tem um outro ponto também, que é a questão de você conseguir ter... A medicina, ela existe uma hierarquia de respeito, de carreira muito forte. E eu acho que isso às vezes cai um pouco em desuso e as pessoas acabam perdendo algumas oportunidades. Então,
Às vezes o pessoal acha muito bobo, né? O doutor, não sei o quê, de chamar, de utilizar, respeitar isso. Mas eu entendi o valor disso, né? E assim, a gente ainda hoje usa, ainda hoje tem um trato muito grande na área médica, porque eu sei me relacionar com pessoas médicas, aprendi em virtude disso, né? Me relacionei com o professor e etc. Massa. E dentro dessa, né, da área de saúde, você falou um ponto interessante, né? Tipo, quando a gente almeja ali aquele desafio maior, depois se tornou mais fácil, né? Tipo assim, medicina, querendo ou não, aquele curso que o cara precisa estudar mais, né? Depois que você criou uma rotina, né? Eu acho que esse desafio aí foi fundamental para, assim, né? Criar esse âmbito de estudo, né? De estar se aprimorando, né? De competitividade, né? Medicina, porra, galera batendo um no outro para ver quem consegue uma vaga, né? Então, acho que talvez isso aí, de fato, alertou, né? Sim. E, Gerson, quando tu falou aí, né? Dessa experiência em produção, que a gente teve essa experiência parecida no ramo de consultoria também, né? Eu já não me identifiquei, né? Mas aprendi ali, talvez, grandes dores aí que a gente vê do empreendedorismo. Mas você, tipo assim, qual foi o brilho no olho que você teve na consultoria? Tipo, por que não criar um seu próprio negócio, no sentido de, tipo, né? Criar um produto e tudo mais, e prestar consultoria, ajudar outros negócios a crescerem, né? E tudo mais. Qual foi a tua decisão por isso? Cara, assim, eu acho que eu tive uma experiência na consultoria que me motivou bastante, porque, como eu falei, né, eu sempre gostei muito de matemática, né, e, assim, a única disciplina que você aprende e estuda, que você resolve um problema, é matemática. Todo o resto, você lê... hipótese, né? Você, não indica que são hipóteses, né, mas, assim, você lê algo, né? Você estuda algo, você absorve esse conhecimento e você reproduz de alguma forma. Então, é como se você fosse uma máquina que está captando, né, o som, alguma coisa, vendo alguma coisa do ambiente, e você está interpretando aquilo e você joga interpreta isso, né, através de ações, de conhecimento. A matemática não, né? Você entende uma metodologia e você resolve problemas. Então, eu sempre fui um cara que se identificou com resolver problemas. Sempre, assim, há muito tempo eu tenho essa abordagem, né? E aí a consultoria para mim era isso. Eu não me via, acho que o que me motivou na consultoria? Pô, eu tava resolvendo um problema num restaurante agora, aí depois eu tô resolvendo um problema numa construtora, e depois eu tô resolvendo um problema numa escola, e depois eu tô numa clínica. Uma visão, e né? eu tenho muito tesão por isso, né? Hoje, assim, eu até conhece brinco, né? tudo que é negócio, né? A gente hoje atende de empresa de aposta esportiva a funerária. Caramba. Então, cada negócio tem a sua particularidade, né? E aos olhos... Mas gestão, né, é de todas, né? Independente do segmento, todos precisam, né, ter gestão. E acho que é até um erro que o leigo, muitas vezes, ele comete. Ele vê o negócio do Mega, ele vê o negócio da pessoa X, ele olha... Se eu tivesse botado esse negócio, eu tava rico. Mas todo negócio... É tão fácil, né? Fazer esse negócio aí. Total. Então, todo negócio tem sua particularidade. Então, se você... começa a entender, e assim, hoje a gente tem um repertório de soluções, né, que ele é muito grande. Então, assim, eu identifico uma solução que eu coloquei lá numa empresa do segmento de varejo alimentar e coloco isso dentro de uma clínica. Então, para você conseguir fazer isso, o consultor ele tem essa habilidade, né? Ele consegue resolver problemas e transitar em diferentes segmentos. Então, isso sempre me deu um tesão maior. Eu sou um cara que tem muita aversão à rotina de, tipo assim, de estar sempre no mesmo ambiente, no mesmo negócio. Gosto do ambiente dinâmico, eu né? gosto do ambiente muito dinâmico. Tem que tá, Eu gosto do ambiente muito dinâmico. Então, acho que foi por isso. Mas não é uma decisão, assim... uma via de mão única, né? Eu cada vez mais penso em novos negócios, então um negócio no outro segmento. E é importante, né? De capilarizar, né? Até mesmo você entendendo como um bom consultor, saber quais outros negócios têm perspectiva de crescimento, né? Que, como você fala, eu acho que a questão da gestão, né? Quando a gente fala de consultoria, é tipo isso. Tem gente que cresceu, às vezes, na sorte, né? Muitas vezes, né? Mas na sorte, assim, né? Mas tipo, não tinha, hoje em dia o mercado é extremamente competitivo, né? Sim. Cada vez mais agora com o digital, né? A gente vê a internet, o cara... Pô, quem era uma lojinha do canto, que era o que tava perto, tá nem aí agora. Que a Amazon entrega em um dia útil, né? Se brincar, às vezes até no mesmo dia, dependendo do local. Né? Então, hoje as barreiras cresceram. E gestão é o que une todas elas, né? Sem gestão, o negócio não pode crescer, né? E dentro dessa tua experiência, né? Tipo... Quais foram os principais gargalos que tu encontrava, assim, né? Eu falo isso, o cara que tá começando, né? Você como um pequeno um consultor iniciante, ali ainda empresa júnior e tudo mais, o que é que você conseguiu implementar de
poucas coisas que surtiam grandes efeitos, né? Vamos dizer assim. Tá. Eu acho que tem uma coisa que move assim, a consultoria que a gente faz hoje, que é entender o que você está fazendo hoje, né? Para melhorar a forma do seu trabalho, né? Ou melhorar a dependência que o seu negócio tem de você daqui a 3 meses. Se você não está fazendo nada, então você não está gerindo seu negócio para o futuro. Então, assim, hoje eu faço essas 10 atividades. Não tem nenhum plano de ação, nenhuma iniciativa rodando, nenhum projeto rodando para tirar uma dessas atividades que você faz e automatizar elas, e treinar outra pessoa para fazer. Então, isso é uma das coisas que a gente faz desde o começo, ainda hoje, para entender quão dependente o negócio é do dono. Porque a gente trabalha, né, principalmente para as MPS, né, as pequenas e médias empresas. Então, quando a gente vê que o negócio depende muito do dono, a gente cria ferramentas para que esse negócio dependa menos, né, de estruturar o negócio dele, do dono, né, do empreendedor, para que o negócio dependa menos dele. Porque ele tem que estar focado em ter visão no negócio, né? Tem um livro, né, que é o Mito do Empreendedor, né, que ele fala que você tem basicamente 3 pilares, né, o pilar do técnico, o pilar do administrador, o gestor, e o pilar de visionário, né, que é o pilar, digamos que, de empreendedor. Então, todo empreendedor, no geral, né, na verdade, como é que surge uma empresa? É o cara que era um barbeiro e monta uma barbearia. Era a pessoa que cozinhava e monta uma doceria, uma bolaria. Então, esse é o pilar técnico. Só que ele não entende. Opa, abriu uma empresa, abriu uma barbearia, abriu uma clínica, eu sou médico, abri uma clínica. Eu tenho que ter habilidades de gestão... ser o barbeiro, né? E você é um gestor, né? E tenho que ter habilidades de visão, né? De ser visionário. Então, quando você pega esse cara no geral, quando ele vai conhecer a gestão ativa ou vai se profissionalizar, ele passa 70% do tempo dele sendo técnico, sendo barbeiro, sendo médico, 20% sendo gestor e 10% pensando no futuro do negócio dele. Então, por isso que as empresas elas têm uma taxa de mortalidade muito alta. Então, o ideal é que você inverta. Então, para isso, você tem que ter 70% do seu tempo pensando ali, visão, como é que o negócio vai estar no futuro, 20%, né, gerindo o seu negócio, você tem que ter isso, e 10% sendo técnico ali, basicamente para não perder a mão. E eu acho que o empreendedor é muito relutante a isso, no geral. Só eu faço as coisas direito, só eu faço as coisas. Não é. Se você tá assim, se o seu negócio tá assim, realmente a culpa é sua de não conseguir treinar, formar outras pessoas. Porque eu acho que a principal função, né, do líder, do empreendedor no geral, é formar novos líderes, né? Formar, ter sucessão. Então, acho que por isso que existem tanto empresas com a taxa de mortalidade tão alta, né? Um ciclo de vida pequeno ali, e empresas também que não conseguem ter sucessão, né? O cara tem a empresa ali, 10 anos, 15 anos, a empresa... Vai sempre depender dele, né? E eu acho que esse ponto aí, o que falou... Eu vejo muito, eu sou o técnico, eu que gero dinheiro, né? Se eu não tiver, como diz às vezes, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Então, se às vezes, o cara sente que se ele delega, o negócio dele pode crescer. É pelo contrário, né? Eu acho que realmente o negócio só cresce se o gestor delegar, né? Descentralizar. E o ponto que você falou, né? Até os 3 pilares, como é? Empreendedor, técnico, gestor e visionário. Pô, né? Márcio, eu acho que esse visionário aí que você falou, né? Eu boto na minha situação, né? A gente... No dia a dia não consegue definir um tempo, né, para pensar nisso, né? Eu acho que hoje vários negócios já tem, tipo, o tempo para pensar como quebrar o meu próprio negócio, né? Tipo assim, existem soluções, né? E hoje em dia, tipo isso, que do nada aparecem e já coloca em risco o que você faz hoje em dia, né? Sim. E dentro desse ponto de você na consultoria, quais são as melhores práticas para você conseguir fazer com que o gestor possa migrar de 70%, sei lá, cair para 40% e jogar esses 30% para a parte de visão? Que eu acho que é como você falou, uma relutância, né, do gestor de querer. Que práticas vocês têm na consultoria de levar isso, né, para o dia a dia dele? Legal, sim. Primeiro, acho que sim, tem um ponto que precisa ser dito. Acho que a maioria das ferramentas, metodologias que são utilizadas, elas já existem há muito tempo. O que acontece que a gente vê hoje são pessoas... Outros nomes. O PDCA tem, assim, deve ter uns 50 nomes diferentes. Né? Então não é porque a ferramenta é velha, é antiga, que ela é ruim. Não funciona. Muito pelo contrário. Se é uma ferramenta antiga e ela ainda hoje se prova, né, é aplicada, ela se provou ao longo do tempo. Então é provável que ela é muito boa. Então a gente tem que ter muita humildade quando você trabalha com consultoria para não ser aquele cara que possui tudo do teu negócio. Cara, quem sabe tudo do negócio é o cara. É o cara. Né? Então, assim, a primeira boa prática que a gente usa, diagnóstico sempre.
mesmo que o cliente chegue para mim e fale, cara, eu tenho um problema no setor financeiro, a gente faz diagnóstico na empresa do cara, não no setor financeiro. Porque às vezes o financeiro é só onde está tudo desaguando, mas ele tem um problema no comercial, ou ele tem um problema no atendimento, ou ele tem um problema na operação, então a gente precisa entender um pouco disso. Depois que a gente faz essa parte de diagnóstico, acho que outra boa prática que a gente tem é alinhar muito bem as expectativas, né? O serviço, o prestador de serviço, né, que é o que o consultor ele fica muito numa entrega menos tangível, ela é muito subjetiva. Então, a gente hoje, todo projeto que a gente executa tem um cronograma detalhado de etapas. Então, são duas ferramentas aqui que eu estou citando agora, ferramentas simples, um diagnóstico e cronograma. Né? O que é muito engraçado, assim, que cronograma, apesar de ser uma ferramenta muito simples, muitas pessoas não conseguem cumprir o cronograma em diversas áreas da vida, em diversas prestações de serviço. E aí, outras duas ferramentas que a gente utiliza muito, né? A principal delas, eu acho que é o PDCA, criar planos de ações, né? Enfim, executar esses planos de ações, melhorar, né? Ver se você está checando, né? Para ver como é que está o desempenho. E o olhar de fora ajuda muito, né? Ajuda isso daí muito. Pro gestor, né? Um cara que não vem com vícios, né? Isso. Como consultor. Isso, ajuda muito. E a quarta ferramenta, né? Tem um plano aqui de diagnóstico, cronograma, PDCA. A quarta ferramenta é você ter indicadores, né? No geral aqui, que consigam medir de fato a saúde do negócio dele. Então, como a gente já tem muita pequena e média empresa, só tem um indicador que parece que importa. Faturamento. Né? Mas ele não está monitorando ali o CMV dele, não está monitorando ali se a alíquota dele é uma oportunidade que ele mudar um regime, né, de simples para lucro presumido, como a gente já pegou clientes que de um mês para o outro, para a gente não ser uma empresa de contabilidade, a gente conseguir identificar isso e sinalizar isso para o contador do cara, né, que é algo importante. Quanto é que o negócio gera de caixa e quanto é que o negócio tem de lucro, né, de resultado em termos de competência, são coisas simples e indicadores que você faz, não só financeiros, né, mas indicadores também operacionais, como ticket médio, né, que agora o pessoal chama de AOV, a mesma coisa, mas enfim. Essa aí eu nem sabia, essa já é até nova. É o Average Order Value, é o valor médio da ordem. Não, ticket médio. Da venda, ticket médio. Mas aí o cara, para não dizer que é ticket médio antigo, usa AOV agora. É mais chique. E é em inglês, né? Enfim. Já dá uma credibilidade pro consultor aí, né? Mas enfim, então esses pontos eu acho que são pontos que a gente utiliza, né? Que inclusive qualquer negócio que você começar a medir, né? Utilizar esses pontos aí, você consegue colher alguns bons frutos. E eu digo, Jess, é o simples bem feito, né, bicho? Isso daí, né, na verdade é tipo, cara... Que eu acho que nada adianta também você inventar várias ferramentas e metodologias se no final tu não tem tempo para dedicar... porque eu acho que a grande dificuldade de vocês como consultor, muitas vezes até o cara sabe, às vezes, o problema que mas precisa de alguém de fora para dizer, rapaz, você tem que fazer isso aqui, né? Não tem para onde, senão teu negócio vai quebrar, você não vai crescer, né? E eu digo isso porque eu já tive experiência também, né? Agora empreendendo, e às vezes o cara não tem tempo para... Não dedica tempo para parar e pensar no negócio dele, né? Ficar ali na rotina de atender cliente, faturar mais, e às vezes uma decisão interna... pode mudar o jogo, né, em relação à rentabilidade do negócio. Total. Na verdade, quando você contrata uma consultoria, né, quando você contrata uma empresa de serviço profissional, seja uma agência de marketing, uma consultoria, um escritório de advocacia, você está comprando duas coisas. A disponibilidade, né, do profissional que você está contratando e o conhecimento que aquele profissional já tem absorvido. E a gente vê isso porque, às vezes, o cara ele tem um problema que a gente já resolveu. Então, assim, a gente não vai... A curva de aprendizado para isso, pro cara, né, ia ser gigante. Gigante. Então, a gente consegue provar isso, né, de forma bem rápida, assim, pros nossos clientes. Então, quando você contrata uma consultoria, você está contratando basicamente isso, disponibilidade, né, e a experiência, o conhecimento daquele profissional. E, tipo, quando se fala já em consultoria, ao meu ver também, né, isso que eu te pergunto, como você se diferencia? Porque, pô, cara... Também é igual a agência, a galera já tem um receio com o consultor, né? Já contratou às vezes uma consultoria, uma agência também que não deu certo e tudo mais, né? O que é que hoje vocês buscam realmente? Você falou aí já essa questão de olhar a descentralização como principal ponto, né? Mas hoje o que é que vocês buscam aplicar de rotinas para que não dependa do consultor, né? Porque eu acho que a consultoria, eu sempre falo, a boa consultoria é aquela que uma hora... acaba, ao meu ver, né? Sim, claro. Tipo, e não o eterno consultor que vira um funcionário da empresa, né? A consultoria, ela tem que ter um fim. Começo, meio e fim, né? Então assim, o que é que vocês fazem hoje que realmente
passa esse conhecimento da consultoria para o negócio, né? E não ficar dependente da consultoria para tudo. Primeira coisa assim, a gente não vende consultoria, a gente vende o nosso método de consultoria. Acho que quando você tem um método, as coisas ficam mais simples. E parece meio piegas, assim, meio bobo. As pessoas, mas o que é um método? É você ter o seu jeito de fazer as coisas. Então, a gente hoje tem um GA Way, né? A metodologia da gestão ativa de fazer as coisas. E aí, esse método, ele vai desde o onboarding do cliente, coisa que a gente não fazia hoje, mas, por exemplo, hoje quando a gente fecha um contrato, o cliente recebe um onboarding e tem uma reunião de onboarding com outro consultor, que não é o consultor que vai ficar no projeto, explicando como é que ele vai se comunicar com a gente, explicando para ele que se ele mandar uma mensagem pra gente sexta-feira, 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente não é obrigado a responder e provavelmente a gente só vai responder na segunda, às 8 horas da manhã. Explicando para ele que segunda é um dia que a gente tem menos disponibilidade para reunião, porque a gente trabalha o nosso planejamento interno. Então, isso é um dos pilares que compõe, né, esse método o que é o alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Isso é uma coisa simples, né, que muitas consultorias não fazem. Então, assim, o que é que eu vejo? Eu acho que existe sim um mercado onde você vai ter um público, né, que vai falar assim, eu já contratei consultoria e não deu certo. Mas o ponto o cara já contratou consultoria, então tem uma demanda, né? E se você está num mercado, seja de consultoria, de agência, que as pessoas contratam e tem reclamações, para mim significa que é um mercado excelente, né? O ruim é você estar num mercado que onde... já tem alguém que domina, que ninguém reclama de nada. E aí, como é que você vai fazer? O cara já está no mercado, já domina, e o público que é atendido por esse cliente, por esse fornecedor, não tem reclamação. Então eu acho ótimo. Tem problema, tem oportunidade. Eu acho ótimo. A consultoria está ruim, você teve uma experiência ruim, que bom. Massa. Porque se eu fizer um trabalho do jeito que eu imagino que a gente consegue fazer e faz os clientes, o cara vai ficar satisfeito. Resumindo, eu prefiro pegar um cara que está ali de menos 5 e levar ele para 10, ou para 8, ou para 9, do que pegar um cara em 0. Né? Esse cara que tá menos 5, como ele já teve uma experiência ruim, quando ele vê do forma como a gente tem uma coragem também, né? Ele vai pegar assim, isso aqui é bom, o cara não faz, isso aqui é bom, o cara antes não fazia. Então, eu não vejo isso como uma coisa negativa, como uma coisa que dificulta o trabalho. Muito pelo contrário, eu acho que é uma demanda que não foi bem atendida, até facilita pra gente surpreender o cliente ali. Massa. E já assim, em relação a essa questão dos indicadores que você comentou como um dos pontos ali chave, né, dessa boa gestão, de implementar neles, o que é que você hoje vê, né, você falou aí, a galera às vezes só pensa em faturamento, mas quais são outros indicadores que você entendeu aí também? Obviamente depende de cada segmento, claro. Né? Varejo vai comportar de um jeito, serviço de outro. Mas o que é que você entende hoje que assim, o gestor ele tem que estar sabendo desses indicadores na palma da mão dele, né? Para entender que a gente tem aquele indicador que tem que estar na tua cabeça mirando, né? O que é que você viu aí nesse momento já atendendo principalmente micro e pequenas empresas, né? Que eu acho que é a grande dificuldade hoje em dia, né? Acho que o primeiro ponto, né? Existe muito monumento e pouco movimento nessa área. O que eu quero dizer com isso? Tem muita empresa que tem um monumento, tem um BI, tem um quadro com indicadores, tem sistema, tem aquilo, mas pega aquele dado, não olha, não tem rotina, muitas vezes aquele dado tá sendo alimentado de uma forma errada, porque o processo não está alinhado com como é que esse indicador é gerado, e ele não gera movimento para nada dentro da empresa. Não discute esse indicador, né? Eu tenho, por exemplo, vários casos para contar, de eu chegar, o cara, não, aqui a gente tem um BI, tem um dashboard, tem um sistema, tem isso, tem aquilo. Quando eu peço pro cara abrir, ele não sabe nem a senha. Nem explicar o negócio. Ele é bonito, então é um monumento, mas não gera... É ego, né? Os caras ter aquilo ali. Então, assim, e aí eu vejo que nessa questão de indicadores, como quase tudo na parte de gestão empresarial, você tem que ter os pequenos passos ali. Cara, então não adianta. O cara que só sabe faturamento, se você der uma ferramenta para ele que tem 20 indicadores, ele não vai olhar. Então, assim, é como se você quiser dar feijoada para um bebê. Né? O cara é um bebê, ele só consegue comer a papinha ali, que é o faturamento. Então, não dá para você introduzir a feijoada do nada. Você tem que pegar, vai dar primeiro uma frutazinha cortadinha, dar outra coisa ali, para ele ir conseguindo digerir esses indicadores e principalmente criar plano de ação, tomar decisão com isso. Então, e voltando para a tua pergunta, que indicadores são esses que são importantes? Eu acho que você tem que começar a tirar um pouco a perspectiva de indicadores somente financeiros e trazer a perspectiva de indicadores operacionais.
né? Então, assim, como é que tá a produtividade do seu time? Como é que tá a distribuição de trabalho, né, das tarefas que são executadas por cada família de produto, por cada grupo de serviço que o seu negócio tem. Então, você tem que trazer para uma perspectiva mais operacional para entender como sua operação está rodando, se o seu negócio está de fato bom, se o seu negócio está muito dependente de um colaborador, de uma equipe, de um produto, né? Então, assim, a gente tem N cases de empresas que dependiam de um produto vaca leiteira, né? Um único produto, e esse produto simplesmente parou de ser vendido por questões mercadológicas, da tecnologia, enfim. E aí isso faz com que a empresa quebre. Então, assim, aconteceu do nada. Não foi do nada. Do nada meu negócio quebrou, né? Não foi do nada. Então, se você tem um negócio, exemplo que acontece direto, 90% do seu faturamento depende de um único cliente, você não tem um negócio. Você é funcionário, você é uma empresa subsidiária desse grupo, desse seu cliente. Afinal, se ele chegar para você e falar assim, vou sair, você faz de tudo, você baixa preço, vende com abaixo do custo, enfim, não importa, você não consegue. Então, acho que são indicadores operacionais, né? E aí eu acho que você tem que fazer algumas... Como é que você faz isso para entender no seu segmento? Faça perguntas sobre o seu negócio, a partir dessa pergunta, você vai entender, né, como é que eu vou medir isso. Eu acho que aí você tem que pegar ali alguns números, né, depois entender, hoje eu não tenho esses números, ok, as pessoas às vezes travam, o empresário às vezes trava porque ele não tem esse número, mas aí ele vai mudar o processo dele para que o processo dele gere uma rastreabilidade maior, né, então acho que isso é um ponto importante também. E Jesse, aqui veio uma pergunta assim, né, você falou um pouco sobre isso, pode ser no financeiro, às vezes o cara tá olhando só o faturamento, mas e aí, falando como consultor agora, é melhor vender mesmo, corre atrás de vender para depois olhar o interno, ou você defende aí um alinhamento de estrutura interno para depois vender? Eu acho que isso aí eu defendo, né? Eu tenho aqui uma opinião já, né, mas meu sócio já é diferente, mas o que é que você hoje vê que funciona? Vende logo, depois arruma o resto, arruma para depois vender? Cara, vamos lá. Empresa pequena tem que vender, isso é um fato, tá? E eu vejo muito empreendedor, e eu já fui esse cara, inclusive já apoiei esse tipo de empreendedor, que faz um plano de negócio, isso, aquilo. Meu irmão, gasta um tempo, né, estudando até e pesquisa. Falando assim, eu não gosto de ficar muito numa coisa mais subjetiva. Se o negócio não fatura nem 10 mil reais, não tem outra coisa que você... Não, você não tem que se preocupar com outra coisa a não ser venda. Sim. Certo? Por quê? Porque a venda é que vai fazer com que você tenha clientes. E os clientes é que vão fazer você entender como o seu negócio deve funcionar, né? O que você precisa... eu tô aqui vendo primeiro que sistema financeiro eu vou fazer, eu vou num banco para fazer isso, montar o escritório. Cara, se você não tem 2, 3, 4, enfim, vai depender de seguir. Para que você vai ter isso, né? Vai ter um empreendimento, vai ter um sistema, vai ter um negócio de cobrança, um processo. Cara, tem que vender. Então, nos primeiros passos, né? Vendas, né? E até acho que hoje a gente tem uma facilidade de começar negócios... Sem ter nada de operação, Sem ter nada de vezes. Operação, né? Então, assim, lembro-me quando nosso primeiro contrato, né? Primeiro site que a gente contratou. A Colina não tinha sede. Não tinha nem o próprio site, Não tinha o próprio site. Eu acho que não tinha nem CNPJ. Tinha não. Mas o que acontece? Você valida uma hipótese. Tem empresas que precisam de site. E por esse valor dá para fazer. Então, quanto eu vou vender, né? Vou entendendo o que é que já vai encaixando o meu preço ou não. Quanto tempo dá para fazer um site, qual o trabalho que isso dá, qual o trabalho que o cliente, atender esse cliente dá. Então, acho que no começo, vender. Só que aí, beleza, né? Você já tem uma empresa que vende, ou você passou essa fase da venda. Aí você tem que olhar para dentro, né, de fato, e entender como é que o seu negócio está organizado, que mudanças você deve fazer. O que acontece é que, ao passo que a empresa começa a vender, o que a maioria dos empreendedores fazem? Começam a confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. E aí... erro de 90% das empresas que você deve atender já é isso aí, inclusive da minha, tá? Acho que para empresário de serviço, é difícil. Onde você tem uma margem muito melhor, no começo, e durante muito tempo eu fui esse cara, você não tem uma empresa. Você é um prestador de serviço profissional. Isso é isso. O fatura 20, você paga o simples, paga ali um funcionário. O resto é teu salário. O resto é teu salário. Então você não tem caixa,
Qual é o caixa? Não, você não tem. Você usa ali. Então é muito, muito confuso. Então você tem que entender ali o serviço. Esse serviço está numa margem, eu vou focar nessa família de reinvestir. Serviço, vou reinvestir, eu vou pegar isso aqui e vou montar um site, vou investir em mídia paga, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então você precisa parar, depois que você passa a primeira base aí, né, das vendas, para analisar o seu negócio e tomar decisão. Porque eu acho que a maioria dos empresários não quer se focar num caminho, assim, tem muito... Escolher é perder, né? Eu aprendi isso em um momento da minha vida. Que Lá tudo, né? Quando você escolhe... vou escolher abrir uma empresa de consultoria. Eu perdi a oportunidade de ser trainee no Walmart. Perdi. E quando você escolhe, meu amigo, não adianta você ficar... eu sou consultor, eu poderia ter sido trainee no Walmart. Eu sou consultor, mas eu poderia ter sido médico. Tu não escolheu, pô? Eu escolhi. Então, assim, decisão tem consequência, mas indecisão também. Então, assim, às vezes acaba que o cara não decide, não toma decisão. Eu vou ficar aqui, eu vou ser consultor, vou ter uma empresa de roupa e ao final de semana vou ter uma empresa de comida. Você não se decide, uma hora a tua consultoria vai se dar mal, uma hora a tua empresa de roupa vai sofrer uma fiscalização e você estava super desorganizado e vai se dar mal. Então, tem que escolher, né? Nessa análise aí, você tem que escolher e tomar uma decisão, seguir em frente, sabendo que toda vez que você escolhe, um bocado de outra oportunidade ficou pra trás e é isso, faz parte. E tu falando assim, no final é o famoso skin the game, né? Também nisso daí, né? De empreender e tudo mais. Essa questão de venda, eu defendo isso. Eu sou aqui o vende e depois aprende, né? Aqui não tem essa. Da coluna foi mesmo, né? Já se liguei no outro dia, eu sabia nem começar a fazer um site. O que é que tu acha de fazer site? Gerson deu a primeira oportunidade pra gente fazer um site, demorou o quê? Uns 6 meses, né? Primeiramente, Gerson? Depois mas eu acho também, cara, que é uma coisa que a gente tem que fazer mais, sabe? Eu acho que o brasileiro, no geral, ele tem muito espírito de vira-lata, né? Então, a gente tem que apoiar mais os pequenos negócios e apoiar um pequeno negócio, um cara que tá começando, não é postar o Instagram dele na sua mídia social, não é chegar pro cara e falar que vai dar certo. É pagar mesmo. É consumir o produto do cara. Então, assim, eu tenho uma coisa comigo que, geralmente, quando eu tô no restaurante, se não for panela, alguma coisa assim, se o cara vier vender, eu compro. Porque eu penso assim, cara, esse cara saiu de casa mesmo. Então, assim, esse cara, ele tá fazendo alguma coisa. Tá movimentando, Enquanto né? tem uma série de pessoas que estão numa condição melhor do que a dele e ficam se reclamando. Pô, o cara saiu de casa. Então, eu vejo assim, pô, tá começando um negócio. Bom, vou comprar. E você não tá fazendo caridade. Você não precisa? Eu precisava no site. Né? Então, nada mais justo do que fazer isso. Então, eu já fiz isso assim com uma série de pessoas de contratar, de fazer, que eu via que estava começando. Porque também, assim, eu já tive do outro lado, né? E eu ainda estou, né? Eu sou um pequeno empreendedor, mas que tem um pequeno negócio. Quando eu voltei para Teresina, o meu primeiro grande contrato foi de uma pessoa que me conhecia como pessoa, como amigo, né? E não como engenheiro de produção, como consultor. E aí, quando isso acontece, nada mais justo, né? Correspondi, trabalhei muito e deu muito certo o projeto. Foi um projeto que durou mais de 2 anos, porque tinha muito serviço, era um hospital. Enfim, eu sou muito grato a essa pessoa até hoje, porque me abriu as portas, demais. Da mesma forma a gente, né? Como eu sempre falo, Jesse é o padrinho aqui da colina. E assim, você falou, né, um pouco aí, só voltando da tua história, né? Dessa experiência também... Queria de morar fora, né? Pô, de ter... Quando você falou aí do vira-lata, eu lembrei, né? Pô, o Brasil ele tem esse espírito de vira-lata, né? E eu acho que, assim, queria que tu contasse um pouco essa experiência. Tu foi lá e, porra, mandou tão bem quanto qualquer americano, europeu, que às vezes a gente acha aqui no Brasil que aqui é... Pô, como tu falou, se aqui tem problema, aqui que tem oportunidade mesmo, né, bicho? O Brasil é o canto que tem mais problema pra se resolver. Não é à toa que, tipo assim, todo negócio, cada estado é um país, que tem tanto problema, né? Então, assim, queria que você contasse um pouco da sua experiência. Pô, morou lá fora, mas voltou pra cá. O que é que tu sentiu de diferença? Cara, primeiro ponto é como eu fui pra lá, né? Eu era um cara, e eu acho que às vezes, né, quando você é novo, eu sou novo ainda, mas assim, eu achava que minha vida era só trabalhar e que eu não podia parar pra fazer um ano de intercâmbio. E eu não tenho dúvida que a maioria das pessoas de hoje pensa assim, mesmo com
25, 30, 35, 40, 45 anos. E é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, né? Porque se você tá todo ano vivendo o mesmo ano aqui, você não tá se desenvolvendo. Então eu fui para lá, foi 10 anos em um, né? Eu não sabia inglês, acho que é o primeiro ponto. Não sabia mesmo, não sabia. Meus pais investiram e tal em mim, mas eu nunca me dediquei o suficiente para aprender. Fiz uma prova na época. Eu sempre fui muito bom de prova, apesar de não fazer prova há mais de 10 anos, eu acho, sei lá. Mas eu sempre fui, uns 5 anos, mas enfim, eu sempre fui muito bom de prova, passei. Cheguei lá, cara, primeira coisa, eu era tão ruim que eu não conseguia pedir uma coisa pra comer e comer a coisa que eu tinha pedido. Que ninguém Acertar entendia. o que queria pedir, velho. Era triste. No final de semana, o que eu fazia pra meio que... Eu falava com algum amigo meu brasileiro, pra tipo assim, pô, pede pra mim um omelete assim, assado. E tu imagina, eu pedi um omelete um dia, o cara botou... um bocado de vegetal que eu não queria. Enfim, foi um negócio horrível. Você pedia lá uma massa. Comi, porque lá também não tinha essa luz toda, não. Mas aí, beleza, acho que a barreira da língua foi uma barreira que foi superada. Eu lembro que nos últimos meses dos Estados Unidos teve um BO lá com uma questão envolvendo polícia de um outro brasileiro, e os caras me ligaram pra eu falar com a polícia, porque eles falaram assim, cara, fala com o policial, porque vai ser um nível de inglês um pouco mais sério, e a gente quer que uma pessoa que tá bem, tá dominando, fale. Porra. E aí eu desenrolei lá, enfim. Enfim, teve... E aí o cara foi preso? Já tinha trabalhado em inglês. Conseguiu salvar? Não foi. Tá bem, tá. Não perdeu o réu primário dele, não. Mas eu trabalhei, né, falando inglês. Então, assim, eu tinha uma coisa lá nos Estados Unidos que tinha uma série de brasileiros. Já tinha alguma galera aqui de Natal que tinha ido pra cá, pra mesma cidade que eu fui. Varela, Barroso, Rafael Varela, Arthur Barroso, que são daqui, né? Uhum. Foram pra lá e eu fui pra mesma faculdade deles. E aí eu queria trabalhar nos Estados Unidos, eu queria trabalhar, não queria fazer iniciação científica. E aí tava meio que tudo certo em trabalhar num laboratório de óculos do Walmart, tinha me indicado, mas eu queria trabalhar como uma espécie de consultor interno do Walmart. Acho que eu mandei mais de 100 e-mails. Acho não, eu mandei mais de 100 e-mails para várias empresas, inclusive essa. E aí eu fui chamado para uma entrevista. Aí foi muito engraçado, o cara aperreado, né? Entrevista de emprego, o cara fica nervoso. E aí eu falando, isso em inglês, enrolando, e eu, pô, bem... Aí o cara perguntou lá, nunca vou esquecer disso, perguntou o que era... Se eu sabia, na época, Excel pra mim era a coisa mais importante do mundo. De produção, quem não soubesse fazer computador sem Excel era melhor jogar o computador fora. E aí o cara perguntou na época se eu sabia SQL. Eu não sabia nem o que era SQL. Cara, não sei. Não, eu falei que não sabia. Aí foi. Aí eu tava tudo certo, eu não posso mentir agora. Aí o cara era brasileiro, não sabia. E pelo que eu tinha mostrado no desafio lá do teste, eu tinha usado SQL. SQL, nem sabia o que era. Aí ele foi assim, Gerson, ele tá falando de SQL. Aí eu tomei um susto, a reunião toda em inglês, o cara mete um português do nada, nos Estados Unidos. Aí os três eram brasileiros, cara, coincidentemente. Pessoas que já tinham, enfim. E aí passei, trabalhei no Walmart como uma espécie de consultor interno, foi experiência muito, 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 muito boa, para eu entender o que eu não queria, né? Então, acho que essa questão dos Estados Unidos, o que eu aprendi lá? Primeiro, cara, do americano. E eu acho que é uma coisa que o brasileiro precisa se fortalecer, e eu aprendi um pouco isso. O americano, ele vive muito bem sozinho. E nós, querendo ou não, nós brasileiros, a gente depende muito das outras pessoas. Então, ele entende que assim, cara, ninguém tem a obrigação de te ajudar. E aí você vai trabalhando isso porque a gente é um pouco vitimista. Eu mesmo tenho um comportamento ainda, você vai se podando, né? Você é um pouco vitimista, ninguém me ajuda, pra mim é difícil e tal. E é um mosquitinho ali que se você tem que ir cortando, né? Senão você cai nessa armadilha de que, pô, é porque pra mim é mais difícil, é porque eu moro no Nordeste, é porque eu moro em Teresina, eu sou de Natal, mercado é uma merda. Aqui não dá. Cara, todo caminho tem ponto positivo, ponto negativo. Então, eu tô em Teresina, aqui não tem cultura de consultoria. Beleza, meu irmão. Show, né? Show. O cara pode ver isso como um negócio ruim ou como um negócio bom, né? Aí o cara, eu tô em São Paulo, aqui só tem consultoria grande. Cara, beleza, pois pega a consultoria pequena e tu vai conseguir atender os caras de forma mais específica. E outra coisa dos Estados Unidos também que eu gostei bastante, cara, assim, é que você
aprende, né, como você cumprir regras podem mudar totalmente o resultado de uma companhia, de uma pessoa, né, e de um país. Assim, regra é regra. Que é uma coisa que acho que no Brasil, acho que A gente encontra jeito de quebrar a regra, né? cara, a gente é muito bom, entendeu? Em quebrar regra, em criar exceção, né? Mas E aí eu passei, pô, regra é regra, velho. Regra é regra. Eu vejo muito empresário que, pô, se gaba de ter resultado, nisso, daquilo, pequeno empresário, mas o cara diz que o resultado dele é bom, ele não paga 8% de simples. E 8% tá sendo o resultado dele. Então, irmão, você só tá burlando a regra, você não tá conseguindo resultado. Teu negócio tá fadado, né? Tá Porque fadado. se você for fazer o certo... Tá fadado. Então, eu acho que é isso, dessa experiência que eu tive, eu acho que é basicamente isso. Massa, Gessinho. Cara, e em relação, assim, nessa tua carreira, falando um pouquinho teu desafio, quem foi essa, assim, dentro de lá ou durante essa carreira, uma inspiração pra você empreender, né? Porque, assim, na tua família, só médicos, né, e tudo mais, de onde veio isso? Foi, enfim... Por que tu resolveu empreender, né, nessa carreira? Voltou dos Estados Unidos com esse desafio de ser consultor, acho que a experiência da Produtiva, que aqui até hoje é a tua inspiração para estar empreendendo. Cara, sendo bem sincero, não tenho uma grande inspiração. Não tenho, cara... Eu não tenho ídolos. Sempre tive essa dificuldade. Ter ídolo no futebol, ter ídolo na música, eu não tenho. Assim, eu sou um cara que lê muito. E que eu tenho algumas referências, sempre tive algumas referências, Vicente Falcone na consultoria, o próprio São Malto no Walmart, né? Então, assim, eu sempre tive, mas eu não sou um cara de idolatrar ninguém, de me inspirar, assim, em alguém. Eu me inspiro em histórias, mas eu não tenho uma pessoa específica, assim, pra detalhar isso. Como eu falei, eu sou do contra. Então, assim, acho que ninguém empreender lado, né? É uma inspiração pra mim empreender. Ninguém fazer uma coisa é uma inspiração pra mim seguir esse outro caminho, porque... eu acho que eu sou muito curioso. Então, assim, pô, velho, será que realmente não dá pro cara botar o próprio negócio dele? Né? E mais uma vez, volta a matemática. Eu fiz a conta de quanto é que eu ia receber de salário. Aí eu pensei, bicho... Então, vou me arriscar aqui. Eu vou me arriscar. E eu acho que a vida de quem segue a carreira no mercado de trabalho, o pessoal fala que muito que empreender é duro, que empreender é difícil. Eu acho que é mais difícil ainda o cara trabalhar pros outros. Porque no começo da jornada, cara, é muito difícil você ser promovido, você seguir uma carreira, você não aumenta o salário de um mês pro outro. De um mês pro outro. Né? Assim, eu quando você não comanda, né? O teu resultado ali, né? Não comanda. Então, não depende só de você, não tá no jogo. Eu acho que não tinha uma grande inspiração. Aí eu comecei, cara, vou empreender. E aí foi indo, né? Eu já, no começo da consultoria, eu já meio que trabalhei, acabei sendo um consultor que era quase um funcionário, né? Mas larguei essa metodologia atrasada, assim, de mão. De entrar lá dentro mesmo, né? Porque eu acho que o consultor, né, na verdade, ele tem que ser isso, o consultor, né? E não funcionário, como muita gente acha. Mas acaba que muitos são, né? Muitos acabam, principalmente no começo da carreira. E aí eu larguei isso, etc. E fui empreendendo. Foi um caminho meio que natural pra mim, né? Eu gostava da matemática, resolver problema e foi indo. E eu digo, Jesse, e você também, né? Não, como você falou, foi uma das... A consultoria foi uma delas, né? O que é que também levou você começou a consultoria, depois mudou para um outro negócio, né? Acho que até contar um pouquinho da tua experiência também, né? Durante a pandemia e tudo mais. E assim, provavelmente ali você deu uma baixa, né? Sim. Né? Pô, empreender tá foda, né? Bicho, empreender é aquele negócio, né? Uma hora tá bom, uma hora tá uma merda, né? E a gente fica, caramba, porque eu fui inventado empreender, né? Aí depois, coisa boa empreender. Eu basicamente, assim, cara... Eu tento não ter essa instabilidade no sentido do que eu quero pra minha carreira. É difícil. Mas assim, eu tento... É isso aqui, cara. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Eu tive um outro negócio, né? Eu fui franqueado de uma empresa que trabalhava com intercâmbio esportivo, né? Educação e intercâmbio esportivo. E eu acho que é um ponto importante, o lado que não conta sobre as franquias, né? Existe... um processo de você estar alinhado com o perfil do franqueado que deveria ser levado muito mais sério pelos franqueadores e também por quem pensa em investir na franquia. O que é que as pessoas pensam? E eu era consultor, tá? Sou consultor e achava isso. E até isso. Eu vou comprar uma franquia, deixar lá, vai ser uma renda extra. Cara, mas é um negócio como qualquer outro.
Funcionário falta como qualquer outro negócio. Cliente não quer comprar como qualquer outro negócio. Cliente deixa de pagar como qualquer outro negócio. Ah, não, mas é uma franquia. Não importa. Então, eu acho que eu não era o perfil alinhado para essa franqueadora, tá? E eu acho que assim, é importante que as pessoas sejam muito conscientes que às vezes as coisas não dão certo, não porque o negócio não funciona, só porque você não é aquela não pessoa. Tá pra aquilo, eu né? posso chegar e, pô, o açaí. Eu posso ser uma pessoa que botou um açaí da mesma franquia que a minha, o cara conseguiu. E eu não consegui. Às vezes a diferença não é a franqueadora, né? Então, assim, eu, pelo menos no meu caso, acho que não foi a franqueadora. Só acho que eu não era o perfil, né? E aí eu tava ali mais ou menos, assim, tava bem, mas não tava tão bem assim. Aí veio a pandemia, né? Então... Acabou-se tudo. Acabou-se tudo, mas assim, aí eu tava já part-time já nessa empresa, na minha franquia, e eu trabalhava, né, na época, eu era consultor da Ceasa no Piauí, no centro de distribuição, né, de abastecimento de alimentos, e a gente, por um lado, um negócio meu na pandemia, eu trabalhava com intercâmbio, zero movimentação. A Ceasa, ela abastece todos os supermercados, então ela não fechou um dia. Não fechou um dia. O primeiro lugar onde teve teste de Covid, em Teresina, que é a cidade hoje que é nossa base, foi onde eu tava na Ceasa. Então tava todo mundo em casa e a gente tava fazendo barreira sanitária na Ceasa, começando 3h30 da manhã, né? Então, assim, era uma jornada, assim, bem punk nessa época, né? E aí eu vivi 2 mundos. Quebrei um negócio e tava num cenário ali na consultoria positivo, né? E aí fui aparando as arestas, né? Eu acho que quebrar um negócio é muito bom, porque depois que você quebra um negócio ali, você entende que não tem fundo do poço que seja tão fundo que você não consiga sair. Um negócio que eu acho que às vezes o cara passa muito tempo no fundo do poço se lamentando, ao invés de encontrar uma forma, né? De sair. E já essa última pergunta pra gente terminar, que eu acho que eu conheço. Bicho, você falou aí, né, sobre meio que você trabalhar sozinho, ser sozinho na cidade. Você tem um perfil de empreendedor, né, bem... Que no começo sempre empreendeu sozinho também, né? Sempre buscou, foi mais, né, tem esse... E o que hoje eu conhecendo você tomou essa decisão, né, de tentar buscar um outro caminho. E queria saber, né, dentro da tua experiência, o que é que você viu, né? A sociedade é muito importante, por que você tomou essa decisão? Porque eu acho que tem muita gente aí que empreende sozinho e às vezes fica nesse cenário, pô, é melhor dividir, é melhor eu continuar, a galera vai fazer do meu jeito, enfim. Cara, eu acho que assim, no geral, a maioria da sociedade não funciona. Isso eu já, pelo menos a minha experiência de consultor me diz isso. Por quê? Quando é que você busca um sócio? A maioria das vezes. No começo do negócio. Quando você está começando um negócio, você não tem noção do que você está se metendo. Então, todo mundo fala, você tem que buscar sócios que sejam complementares a você. Meu irmão, mas no D0 do negócio, você não sabe o que você vai fazer, qual a necessidade você tem. Então, assim, eu acho que começar um negócio sozinho é interessante porque você vai entender, inclusive, que tipo de sócio você tem que buscar. Massa. Né? Então, hoje, né, eu acho que assim, começar sozinho ou começar com uma pessoa que você realmente conheça essa pessoa e já entenda que perfil cada um tem, né, é importante, mas eu acho que a sociedade ela é importante para crescer, né? Eu acho que não só no ambiente corporativo, né, mas também no ambiente pessoal, você ter um sócio, né, enfim, ter uma esposa, enfim, é importante pra você crescer. Porque isso vai te dar impulso pra entender assim, cara, quando eu tô ruim, quem é que tá do meu lado pra falar assim, cara, assim mesmo. Vamos amanhã e etc, vai funcionar, vai dar mais certo. Então, acho que a gente já teve algum desse tipo de conversa, né? Ninguém é 100% estável. Então, quando você tem um sócio, nos momentos de instabilidade, você precisa que esse cara seja ali, né? O seu... E é aí que você vê se realmente a sociedade funciona, né? Que a sociedade funciona. É quando um consegue complementar, né? Eu acho que isso aí tá interessante. Nunca tinha visto essa visão. Mas isso, eu tive muita sorte com o meu sócio desde o começo, né? E depois um outro sócio que eu entrou justamente nisso, né? Identificar o que é que... Pô, nem eu, nem o Joel fazia, a gente não era bom nisso, disse, pô, vamos trazer um sócio, o Heitor, para cuidar dessa parte mais de rotina, operação, que a gente não estava conseguindo ter controle, né? Eu vou para venda, marketing, o Joel cuida de gestão interna, então acho que isso aí é interessante para quem está empreendendo realmente, né? Não colocar um sócio só por dinheiro, né? Que tem muita gente, pô, eu preciso de um sócio para investir. Cara,
É difícil. Se você pegar um só pra colocar dinheiro, muito provavelmente você vai crescer o negócio e depois vai ficar puto com aquele sócio, né? Só por dinheiro, né? Então, tem que pensar bem, né? Às vezes só o dinheiro é melhor tu pegar um financiamento, pegar como é que diz? Um crédito aí, né? Do que realmente dividir uma parte da sua empresa. Porque, como você fala, né? Muitas empresas quebram por conta de sociedade também, né? E eu acho que tem uma coisa que as pessoas às vezes negligenciam algumas decisões por pensar só no lado positivo. Então, assim, meu irmão, tem que vai pensar ter um no sócio, cenário. né? E eu, mais uma vez, eu sou do contra, né? O cético. Tem um sócio. Tá, e se o sócio morrer, quem é que vai ficar com o percentual dele? E se o sócio quiser comprar a tua parte, como é que vai ser? E se tu quiser que o cara saia, como é que vai ser? Ah, mas vou ter essa conversa logo agora que o cara tá entrando. Tem que ter agora, meu irmão. Depois já era. Depois que o cara entra, não tem mais o que fazer, né? Então, é um movimento que tem que ser feito com cuidado. É uma estruturação da empresa, assim, o cara tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado, inclusive, na esfera jurídica, contador. O cara, às vezes, pega um contrato lá no... E quando o cara tá começando, todo mundo faz isso, né? O cara pega um contrato modelo de contrato social, né? E vai-se embora. Mas isso gera grandes consequências, né? Eu já tive clientes nossos que, assim, literalmente perderam um negócio por conta que o contrato social na sociedade estava mal feito. Então, você vê, né, bicho? Você tem que ter esse suporte, né? Massa. Pô, hoje, assim, bacana demais tudo isso. Vamos agora aqui para nossa última parte. São 3 perguntinhas aqui, né? Acho que até uma dessas você falou, né? Você enxerga seu mercado como saturado, disputado ou promissor? Não tem nenhum mercado saturado, né? Não existe. Não existe. Todo segmento tem oportunidade. Então. Todo segmento tem oportunidade. Porque, assim, o problema você tem que entender, né, o Product Market Fit, né? Como é que seu produto ele vai se encaixar em alguma parte daquele mercado. Mas não tem mercado saturado. Pior que é verdade. Consultoria, agência deve ter em toda esquina, né? Tem. Diga assim, então... Mas Way, só uma empresa vende. Exatamente, né? É a forma que você oferta isso também, né? Que vai diferenciar. Eu acho que um caso, como é que diz? Que é muito simples, sempre acho que já até deve ter citado, mas é isso, tipo, não precisa reinventar a roda. Às vezes você fazer um atendimento muito bem feito já muda todo o cenário, né? Que foi o caso do Nubank. O Nubank era um banco, o que ele fez foi mudar a forma de atender o cliente, né? Atender bem por um humano, rápido, digital, né? Você não precisa se deslocar de casa, então às vezes é isso, pô, não precisa pensar uma startup da vida, né? Tem empresa se reinventando, vendendo água, cara. Água na caixa, né? Pois é, o cara tá a forma de embalar isso. A forma de embalar isso. Então, assim, você tem que questionar o status quo do mercado que você tá. Massa. E eu acho que é sempre um desafio, né? De quem vai empreender, tipo... Acho que a maior objeção de todo mundo quando vai tentar empreender, dizer, homem, já tem demais disso aí, né? Aí olha um concorrente, eu mesmo já com né, meu sócio Joel, a gente sempre pensava em novas ideias, não, já tem um outro, vamos fazer não. E isso vai frustrando, né? Se você sempre procurar, sempre vai ter alguém que já tá no mercado, né? Mas toda hora chega aí uma nova lanchonete que estoura, toda hora chega um novo supermercado que estoura, né? Então, como já falou, né? Tem oportunidade para tudo. Pô, aqui, a mesma coisa também, ó. Quais os 3 principais indicadores do seu negócio? O que é que você hoje, como consultoria, avalia? Do meu, né, acho que primeiro o indicador, né? A quantidade de tarefas concluídas dentro do prazo por colaborador, né, que a gente utiliza bastante. O CSV, né, que é o custo do serviço vendido também, que a gente mensura bastante. E o nível de atraso, né, em cada projeto, né? Então, hoje a gente utiliza metodologias ágeis, né, mas a gente tem um cronograma a ser cumprido em cada projeto. E aí tem um cronograma detalhado, onde, sei lá, a atividade X ela tem que ser concluída até a sprint 4. E aí a gente consegue mensurar isso. Mas eu digo... E agora tem uma pergunta que eu não fiz, Jess. Você, como consultor, o teu negócio, o que é que tá atrasando o crescimento dele hoje? O que é que você... Fazer essa pergunta aí. Produtização. Eu acho que todo serviço, você tem que fazer 2 coisas, né? Tirar a dependência do sócio fundador, dos sócios fundadores, e produtizar as suas entregas. Assim, tem uma coisa que eu entendi, que assim, a consultoria tem que ser personalizada. A chance de uma coisa dar certo quando você faz ela pela primeira vez, que é um serviço personalizado, ela é menor do que a chance de você dar certo numa coisa que você faz 10, 20, 30, 40 vezes. Então é essa abordagem que a gente tá tentando utilizar através do Way, né, na nossa produtização. Cara, faz isso para 30 empresas e deu certo. Nas 30.
tu acha que eu personalizar o teu, tu quer correr esse risco de eu tentar algo novo na tua empresa? Tudo bem, esse aqui é comprovado o resultado. Esse aqui eu vou tentar. A primeira vez que eu tô fazendo é 100% personalizado. Então esse é o nosso desafio de produtização. Produtizar, tipo, deixar algo mais padrão mesmo, né? De serviço. Isso. E é importante. Produtizado não é personalizado, perde a qualidade. Não perde, justamente isso. Na verdade, ele garante uma qualidade, né? Qualidade, assim, né? De engenharia de produção, né? Ou pelo menos, né? Estamos tentando, né? A gente enfim, a qualidade é padrão. Né? A qualidade é padrão. Né? Acertar ali o máximo 100%, né? Massa, Gerson. E a última pergunta aqui, né, caso quais foram as 3 experiências que você teve empreendendo que você se colocou à prova, né? Que realmente você entendeu ali o que queria, que foi importante, um marco aí na tua história? Cara, acho que eu não consigo separar. Uma só, pô. 3 é demais, né? É que eu não consigo separar o Gerson empreendedor do Gerson pessoa. Sim. Né? E eu acho que realmente é isso, né? Mas assim, as 3 experiências... Pode falar 3, né? Acho que a primeira, sair de casa. Quando eu saí da casa dos meus pais, acho que eu devia ter 19 ou 20 anos. Isso mudou totalmente a minha percepção sobre coisa. Não era empreendedor ainda, né? Mas, enfim, a outra... Andar pelas próprias pernas já é muita coisa, né? A outra eu nem vou dizer, assim, que foi começar a gestão ativa. Mas tomar a decisão que a gestão ativa ia mudar de patamar, né? A história que ninguém conta numa empresa de serviço é que, assim, quando você é pequeno e você decide ficar um pouco maior, para o dono da empresa, você vai ter mais trabalho e vai tirar menos dinheiro. A empresa fatura 20 mil. Geralmente é aquela história que eu falei. O cara pega o faturamento da empresa, é o salário dele. Quando ela cresce para 40, 50, ele não está conseguindo tirar mais nem os 20 mil que ele tirava antes. Porque a empresa toma uma estrutura. Então, tomar a decisão que a gestão ativa iria mudar, né, de patamar. E uma terceira experiência como empreendedor, cara, acho que é isso. Não lembro aqui alguma outra experiência, não. Acho que morar fora do país também foi um negócio muito marcante, né? E acho que é isso, cara. Acho que é isso. Cara, eu acho que, né, você falou aí, por mais que às vezes não é, mas a questão de você se tornar independente, vir morar em outro canto, querendo ou não, já é uma forma de você se autoconhecer, né? Também eu acho que isso aí é foda, quando você tem que viver por conta própria, você se conhece muito mais, né? Do que ter ali uma ordem, uma pessoa orientando, né? Como é um pai, uma mãe. Sim. Então, sem dúvida, isso aí já marca qualquer pessoa, acho, aí dentro da carreira, né? Mas, pô, Gerson, abri aqui a hora aqui pra você... Pô, tem alguma dica a mais aí para deixar para quem tá iniciando seu negócio, seu empreendimento, né? Quer deixar aí um último aprendizado, uma última lição? Cara, assim, acho que tem uma coisa que eu peguei, né? E eu acho que na consultoria a gente acaba fazendo muito isso. Qualquer coisa complexa é um conjunto de várias coisas simples em cadeia. Então, assim, às vezes o cara fala assim, eu escuto demais isso. Bicho, mas no meu segmento isso é diferente. Tu fala isso porque tu é... Tu não é de... mas o meu segmento é diferente. Mas se você pegar um problemão complexo e quebrar ele em coisas simples, qualquer coisa, cara, qualquer coisa, você consegue resolver. Pô, eu não consigo resolver as 20 coisas simples que conectam esse problema, mas eu consigo resolver 2. Aí o Mega, que é um parceiro meu, resolve uma. Então, assim, você vai resolvendo aquele problemão complexo. Então, acho que esse é o principal aprendizado que qualquer empreendedor, acho que se eu puder, né, dar algum aprendizado, alguma lição, um conselho, seria isso, né? Tem problema complexo? Como é que você quebra ele, né? Deixar ele um conjunto de problemas menores, né? E aí acho que um outro ponto também às vezes a gente não entende o valor da nossa hora, né? O valor do nosso tempo, né? E muitas vezes o que você precisa fazer é basicamente contratar alguém para resolver um problema que não está no seu domínio, né? Eu no começo eu tinha muito isso, né? Eu não vou pagar uma pessoa para fazer isso. Até eu lembro que meu primeiro escritório eu não queria pagar diarista porque eu achava que era caro. Só que eu entendi, pô, velho. Eu vou ficar cansado, entendeu? O teu tempo, né, vale mais já, né? Justamente. Tipo, daqui que você aprenda, limpe tão bem. E aí a gente tomou algumas decisões aí. Hoje já tem uma diarista. Tá organizado. Pô, isso é massa. Eu acho que eu também sofro isso. Você sempre diz, eu posso aprender sozinho e fazer isso, né? É um negócio fácil.
Mas é como, né, até falo, pô, a tua hora às vezes é melhor estar focando no teu negócio do que você estar aprendendo uma coisa que aquele cara já estudou 3, 4 anos para estar fazendo, vai fazer mais rápido, com mais assertividade, né, e tal, a gente tirar esse orgulho. Eu acho que investir em serviço, né? O empreendedor brasileiro, ele tem pena de investir em serviço. Total. Né? Tipo, o cara só usa software versão gratuita, ou craqueado, enfim. Não quer colocar nada, pô, toda despesa recorrente acha que é um... Tipo, obviamente você tem que ir cortando, mas tem que olhar aquilo ali como investimento, né? O quanto ele economiza, o quanto ele economiza teu tempo, né? Mas, pô, Jéssica, cara, brigadão pelo papo, mais uma vez, né? Pela parceria, o tempo aqui, a dedicação. Bom, vocês aí que assistiram, né? Espero que também tenham gostado, né, desse episódio. Sem dúvida, aí muito ensinamento para quem tá começando negócio, também que tá sofrendo com as dores do crescimento, né? Que a gente sabe também não é só no cenário ruim que problema chega. É também cenário bom, né? Às vezes vendendo muito traz problema também, né? Sim, sim. E é isso, pessoal. Acompanhe aí os próximos episódios do TopoCast.